Fala galera, passando mais uma vez para trazer uma mensagem ao seu coração, uma reflexão que eu fiz a respeito de fé e ciência. Eu quero colocar essas duas coisas lado a lado e conversar um pouquinho com você. Provavelmente você já ouviu, seja na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, nas suas rodas de influência, nos seus amigos, enfim, qualquer lugar que você esteja, provavelmente você já ouviu a seguinte frase: "Ah, de fato você precisa de fé, né? Já que você não quer acreditar na ciência, agora quem tem ciência não precisa de fé." Ou algo parecido assim, de que a ciência elimina a sua fé. Conforme nós conhecemos, nós não precisaremos mais de fé. Na verdade, já existe um conceito muito grande entre os estudiosos, entre os cientistas e filósofos, de que conforme o conhecimento cresce, nós não precisamos mais da fé. Agora, será que isso é realmente verdade? Será que é assim mesmo que funciona? Nós precisamos da fé simplesmente porque não temos o conhecimento suficiente? Será que é só isso? Será que é plausível essa afirmação? Eu quero discutir isso um pouquinho com você hoje. Bom, a teoria da evolução é a clássica figurante para tirar Deus da equação. Quando nós falamos a respeito de criação do mundo, desenvolvimento das coisas, tudo que existe, se fala da teoria de Darwin, essa teoria. Outra coisa também é a força da gravidade, para falar da movimentação do universo, de planetas e tudo mais. Agora, por meio disso tudo, ateus têm tentado afirmar que Deus é inútil, é fútil e que ele é uma mera imagem criada dos seres humanos. Agora, será que isso é realmente plausível? Vejamos algumas frases aqui. Eu estou olhando para baixo aqui que eu vou ler algumas frases para vocês. Essa aqui é de John Lennox. Olha que interessante. Ele diz assim: o darwinismo não explica a vida. Ele pode apenas explicar certas coisas que acontecem depois que se tem a vida. Na evolução, a pesquisa assume a existência de um replicador mutante, mesmo sem explicar como este replicador passou a existir em primeiro lugar. Essa aqui foi uma tradução livre de uma frase do John Lennox, já que a sua língua principal é o inglês. Mas é isso que ele diz. Muito interessante, por quê? Porque de fato o darwinismo explica a reprodução. Consideramos então que o darwinismo estava certo. Então ele explica a reprodução das espécies. Ok, mas ele ainda não explica como o primeiro reprodutor cresceu, como ele nasceu. Ele toma essa atitude a partir de uma primeira vida já, de um primeiro ser reprodutor, que ele chama aqui de replicador mutante, o primeiro. E de fato é isso que acontece. Agora, porque nós conhecemos então e descobrimos a teoria de Darwin, agora nós não precisamos acreditar mais em Deus? Não, a pergunta continua a mesma. Quem deu início à vida? Se de fato, como Darwin afirmou, a vida evoluiu, se eles dizem assim, a vida tem evoluído e se transformado em tudo que é hoje, a complexidade saiu de processos evolucionários diante de milhares de anos, então quem deu início a tudo isso? Continuamos sem resposta. Outra frase interessante para falar da força da gravidade, de como se explicaria o movimento das coisas. Bom, Isaac Newton diz assim: a gravidade explica o movimento dos planetas, mas não consegue explicar quem colocou os planetas em movimento. É sempre uma questão de ontologia com epistemologia. Ontologia fala do ser, daquilo que já é, da essência daquilo que já é. Agora, da essência não, mas fala daquilo que já é. Enquanto epistemologia fala da origem das coisas que são, aí sim fala da essência, da onde veio, são termos um pouco mais complicados, mas é sempre uma questão assim, falta a epistemologia das coisas. Nós podemos, com a ciência, nós podemos descobrir valores ontológicos, mas a epistemologia das coisas depende dessa fé, para você crer da onde veio as coisas, da onde surgiu tudo. Outro ponto a se questionar é: o estudo científico exaustivo pode realmente explicar tudo? E como a gente está vendo, ele explica as coisas na raiz ontológica, ou seja, as coisas que já existem e como elas existem, mas não explica o porquê delas existirem, a origem, a função, o sentido delas existirem. Isso não dá para se explicar. Nesse mesmo tópico, em um debate com Christopher Hitchens, John Lennox afirmou de novo. Ele diz assim, mais uma tradução livre, tá? Os novos ateus, nome dado à nova perspectiva ateísta moderna, pós-moderna, na verdade, não oferecem base alguma para a fé que eles mesmos não podem viver sem. Afinal, se a vida humana se formou por um processo irracional não guiado, por que deveríamos confiar em nossas faculdades cognitivas e validade de qualquer crença que produza o ateísmo ou a própria ciência? Porque assim, se a minha mente ela é um produto evolucionário, o que garante que ela é confiável? Porque se ela está evoluindo, significa que ela está mudando. E amanhã ela pode não ter uma ideia completamente diferente da que eu tenho hoje. Então, qual
a confiabilidade que eu posso ter no meu pensamento, no meu raciocínio lógico. Não tem por que você confiar em você mesmo, se você é um mero produto da evolução. Porque amanhã você pode pensar totalmente diferente do que você pensa hoje. Se você pensava que uma coisa era certa hoje, amanhã pode mudar. Depois de amanhã, daqui 10 anos, você pode pensar completamente o contrário. Por quê? Porque se você evoluiu e pensou diferente lá na frente, mudou. Qual é a confiabilidade daquilo que a gente pensa? Você não deveria confiar no seu pensamento se você não acredita em Deus.